Olá pessoal, dando continuidade então aqui, é, eu gostaria de pensar com vocês dois temas, né, que é muito recorrente. Um deles, né, a famosa e chamada expressão brechas na lei. Tá? Então, o que é importante compreender? Uma visão contemporânea do direito, nós costumamos dizer que o direito, assim como a vida social em geral, é permeado pela linguagem. E aqui, linguagem, eu não estou falando só a nossa língua natural, que é a língua portuguesa para a maior parte de vocês. Alguns de vocês podem ter sido alfabetizados em outras línguas, mas a nossa língua natural, para a maior parte da população que mora no Brasil, é o português brasileiro, né? Porque existe português de Portugal, de Angola, de Moçambique e assim por diante. Mas o que é importante entender aqui? Então, o direito para tratar das condutas, para prescrever as condutas, para ordenar, ele tem que utilizar as palavras da língua portuguesa, né? Tal qual falada no Brasil, como ela é falada no Brasil. E por isso, muitas vezes, palavras que são ambíguas na língua portuguesa, né? Palavras que muitas vezes podem ter, além de serem ambíguas, podem ser vagas, ou palavras que ainda podem ter um caráter emotivo, né? São utilizadas pelo direito para regular condutas, para criar organizações, enfim, para determinar o convívio social. Então, a primeira questão aqui importante é: se há texto, se há linguagem, haverá interpretação. Professor, sempre, sim, sempre. E olha que vocês vão ver falando essa palavra sempre em matéria de direito, talvez uma ou duas vezes ao longo do nosso curso. Então, sempre que eu falar sempre ou nunca, preste atenção, né? Porque a ideia de que para toda regra há uma exceção é uma ideia que é bastante utilizada no direito, né? Mas sempre que houver um texto, que houver um enunciado, que houver linguagem, pode haver, haverá interpretação, sempre haverá interpretação, e poderá haver até ambiguidades, poderá haver dificuldades. As pessoas poderão não entender umas às outras, são ruídos que ocorrem na comunicação oral e escrita, normalmente. Isso pode ocorrer também se é um texto escrito por um legislador ou uma sentença judicial e assim por diante. O que é importante ter claro aqui? A linguagem a linguagem tem três características, dentre outros atributos, mas que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é a ambiguidade. Então, há vários termos que podem ter mais um sentido. Tá? Eu estou falando aqui, por exemplo, de palavras que, por exemplo, como manga, que podem significar isso aqui, mas podem significar também aquela fruta que para muitas pessoas é deliciosa, para outras pessoas elas não gostam dessa fruta. Tá? Então, você fala me vê uma manga, pode ser uma manga para colocar num casaco, né? ou para fechar um colete, ou pode ser, né, a manga fruta. Isso depende, portanto, do contexto. Segundo lugar, algumas palavras são vagas, né? Você, ao falar ela, você não consegue distinguir exatamente se está falando de um objeto ou de outro. Se eu usar a expressão assim, Casa Branca, eu posso estar falando da Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, eu posso estar falando de qualquer Casa Branca, da minha Casa Branca, da sua, ou de uma Casa Branca conhecida por outras pessoas. E em terceiro lugar, as palavras podem ter um caráter emotivo. Então, elas podem ter uma carga emotiva favorável ou desfavorável. Ninguém fala de vida, de felicidade, chorando, com cara de sofrimento. Né? As pessoas, quando falam, por exemplo, sobre democracia, sobre direitos, elas até melhoram a expressão, elas se endireitam, né? Elas falam com mais orgulho, né? Elas afirmam algo positivamente. Quando você fala em morte, em tortura, quando você fala em autoritarismo, geralmente as pessoas vão até encolhendo, né? Até uma certa mudança postural, porque essas palavras conotam coisas ruins. Né? A não ser que a pessoa tenha algum problema psicológico, ela vai falar da morte rindo, gargalhando, né? Ela pode ser o Coringa. Qualquer um dos últimos, seja o do Coringa, o último filme, ou o Cavaleiro das Trevas, né, que se diverte, né, com o sofrimento alheio, ou pelo menos para subverter a sociedade. Então, se a pessoa não tem um problema, geralmente ela se compadece, ela não fica feliz, e só quem tem problemas, tem algum tipo de distúrbio psicológico, pode achar graça da morte de algum ente querido de alguém. Então, insisto nisso. Se as palavras em geral têm essas características, né, a ambiguidade, a vagueza ou o caráter emotivo,
notem, essas palavras, quando se foram utilizadas no mundo do direito, elas podem também ter essas características. E aí tem duas coisas importantes. Primeiro, professor, não tem como depurar isso, como tirar essas características? Não, tá? Direito não é matemática. A matemática, você pode usar uma linguagem que é universal, que um chinês, sem conhecer uma palavra em português, vai entender aquilo que você está querendo dizer, tá? Se você usar equações e números. Porém, em relação à linguagem natural e a língua portuguesa que nós utilizamos para falar sobre direito, isso é impossível. Então, sempre é possível ter ruídos, ter mal-entendidos. E, portanto, como eu falei, sempre é necessária a interpretação. Em segundo lugar, é importante que sempre é necessário levar em consideração o contexto. Seja o contexto que foi enunciado, digamos, qual foi o contexto que foi enunciado determinada regra? Quando que foi criado o Código Penal, por exemplo, lá na década de 40? Né? Quando foi criada a regra tal? E o contexto de criação e o contexto de aplicação. Então, hoje, qual é a melhor forma possível de interpretar esse texto, esse enunciado jurídico? Nós não interpretamos no vazio, nós interpretamos num determinado tempo da história. Então nós temos que tomar cuidado, por exemplo, em dar interpretações que estão completamente contrárias, né, que não fazem sentido ao nosso tempo. E por isso eu posso retomar, né, a questão da ambiguidade do termo lei. Como eu já disse, né, a palavra lei, né, ela descreve, ela enuncia, né, um termo que pode ser utilizado para quando nós afirmamos a prescrição de condutas. Então, a nova lei de trânsito, a nova lei de proteção de dados, a nova lei do saneamento básico, tá? O marco legal, como tem utilizado, né? Agora uma expressãozinha bonitinha. E nós podemos usar a expressão lei, notem, como lei da natureza, que na verdade descreve um fenômeno e não prescreve normas de conduta ou de organização. Mas o que é importante ter claro aqui, tá? É que no mundo cultural, né, as normas sempre precisam de interpretação. Então eu vou gravar outro vídeo depois falando sobre as 4 ordens normativas que, em regra, nós podemos pensar no mundo ocidental. E é importante ter claro que nessas 4 ordens normativas, nós temos aqui um ponto muito importante. Sempre haverá algum tipo de regra, algum tipo de norma, algo que diga o que deve ser. E essas regras sempre terão que ser interpretadas. Professor, mas mesmo na religião, claro, você pode abdicar da sua capacidade de interpretar, você pode transferir para alguém a autoridade para interpretar e você só acata essa interpretação. Mas sempre haverá interpretação, mesmo das religiões onde há um livro, como é o caso, né, do cristianismo e de outras religiões, né? Tem livros, as religiões monoteístas, geralmente, algumas delas têm livros, tá? Mesmo as religiões que não têm livros, é necessário haver interpretação das regras ou das práticas, né? O budismo, que não tem um livro só que diz então como ser budista, leia esse livro, né? Isso não é possível, mas você tem que, né, interpretar quais são as práticas que devem ser realizadas, ok? Isso nós fazemos a todo momento no mundo social. Então, dependendo do tom que eu falo, se eu não falar bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas ficam irritadas, né? Elas podem achar que é uma falta de educação, tá vendo? Isso é uma interpretação, né, de uma regra que às vezes não é escrita, de que nós temos que saudarmos as pessoas ao chegarmos em um lugar. E o que tudo isso tem a ver com a ideia de brechas na lei? Tudo. Porque eu já expliquei para vocês, né? A situação brechas na lei pode ser uma de duas situações. Ou existe uma lacuna, que é o termo técnico no direito para descrever uma situação para a qual não se tem uma regra ainda criada, tá? E para isso, os estudantes de direito aprendem na faculdade como resolver esse problema, estudam desde o primeiro período como resolver essas situações, né? O juiz tem técnicas para interpretar ou para resolver problemas para os quais ainda não existe uma regra explícita, ou, na verdade, você tem uma interpretação de um enunciado que já existe, de uma norma que já existe. E essa norma poderia ser ambígua, ou essa norma poderia incluir uma situação para a qual ela não foi feita. Mas, interpretando, é possível atualizar essa regra, essa norma, tá?
Professor, mas isso é possível? Sim, e grande parte do treinamento que é feito na Faculdade de Direito é um treinamento de interpretação de normas, de ver se elas cabem ou não nos casos, em qual caso ela pode ser incluída, quais casos ela não pode ser incluída. Por isso que afirmar que existem brechas na lei, né, se você está querendo falar que tem uma lacuna, diga, há uma lacuna na lei, fica mais bonito, fica mais elegante. Eu sempre falo, quando eu imagino brechas na lei, eu imagino aquela cena de alguém dentro da floresta amazônica, num cipoal, né, cipós para todos os lados, um monte de folhagem, e o cara com um facão, assim, abrindo brechas, dando facãozadas, isso, né, abrindo brechas, buracos no meio da mata. Isso é um buraco, uma brecha é um buraco. Essa expressão é utilizada pejorativamente para dizer que acharam um buraco, deram um jeitinho, né? Fizeram um buraco na lei. Isso é falso, tá? Isso não existe. Ou a pessoa descumpriu o que era direito, mas o advogado achou uma brecha. Bom, se o advogado argumentou, e advogados argumentam, e o juiz julgou que aquilo era possível, de duas uma, ou aquilo era possível, foi feita uma interpretação, foi resolvida uma lacuna, né? Ou foi interpretado, né? Ou havia uma lacuna, e talvez em alguns casos o direito reconhece a possibilidade do juiz até criar o direito para o caso concreto, tá, gente? Isso é importante, vocês saibam. Agora, falar em brechas na lei dá a entender que foi dado um jeitinho, foi feito algo corrupto para proteger alguém, enfim. E aí isso deve ser combatido, tá? Porque o direito deve se tratar as situações semelhantes de forma semelhante, né? E as situações diferentes de forma diferente. Essa ideia de igualdade importante, né, que é pressuposto no Estado Democrático de Direito. Por fim, eu gostaria de explicar uma questão importante, né? Então, a gente vai falar sobre as ordens normativas, mas é importante ter claro, né, que as ordens normativas podem pressupor uma possível resposta à violação delas. Tá? O nome disso que nós utilizamos geralmente é a palavra sanção, tá? S-A-N-C cedilha A-O-T-I-L, né? E por que sanção com C cedilha não conhece? Com S é o da Mônica, para quem gosta, ou da Dalila lá, né, no conto. Mas o que é importante ter claro aqui? A sanção, ela funciona em regra, aquilo que a gente chama de uma sanção negativa, como uma resposta à violação da norma. Então, alguém descumpriu a norma, ela será punido. Essa é a ideia de sanção negativa, a possibilidade de punição por descumprimento da regra. Mas mais recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu com a ideia de sanção positiva. O que seria uma sanção positiva, gente? Uma sanção positiva é uma sanção, tá, que estimula o comportamento das pessoas. Então, quando vocês têm um desconto no IPVA, no IPTU, tá? Se vocês pagarem antes do prazo ou se vocês não parcelarem, esse desconto é uma sanção positiva. É um estímulo que o Estado tem, que o Estado te dá, para que você pague, né, antes do prazo ou não parcele os seus recursos, para que o Estado possa planejar e utilizar esses recursos, ter esses recursos em caixas antes. Então é importante, tá, essa ideia da sanção positiva, que é um estímulo, tá, benéfico para que as pessoas cumpram. Ele pode ser feito também por empresas privadas. Então, empresas privadas podem estimular o consumidor a boas práticas ambientais. Por exemplo, se ele devolver determinado recipiente, ele ganha desconto no outro e assim por diante. Tá? Mas não confunda então a ideia de sanção como punição, que é a sanção negativa, dessa ideia de estímulos, que é a sanção positiva. E por fim, nem toda sanção precisa ser a pena de prisão. Tá? Existe uma série de sanções que não implicam na restrição à liberdade das pessoas. Por exemplo, as chamadas sanções pecuniárias, são sanções financeiras. Essas sanções, gente, elas pegam, como brincam os economistas, no órgão mais sensível do homem, que é o bolso. Tá? Então, a pessoa paga uma multa, né? A correção monetária é para corrigir o valor, tá? Mas às vezes tem juros moratórios porque a pessoa não pagou e não fez as coisas dentro do prazo, ok? Até o próximo vídeo, obrigado.